Nessa noite, eu vou trazer metade de uma palavra. Metade. Porque a outra metade eu quero encerrar a campanha de 12 dias. Dia 24 eu termino esta segunda parte dessa palavra. Hoje eu quero falar sobre os 12 dias. O Senhor, dia 1º, eu fiz um acordo. Não é um acordo, com acordo a gente faz com o homem. Eu falei para Deus o seguinte: Senhor, eu quero ter uma vida diferente em 2016, eu quero ter uma vida completamente transformada. E eu peguei a minha mão e fiz assim: Deus, hoje é o ponto final da vida de 2015. Eu quero escrever uma nova história em 2016. E Deus naquela noite me deu uma palavra. Eu orei esses dias todos, eu disse para o Senhor: Senhor, esta palavra eu gostaria de trazê-la no começo da campanha. Por quê? Porque essa palavra, irmãos, ela fala com o povo de Deus. Precisa começar um ano abençoado, um ano realmente transformado, um ano realmente com a sua mente totalmente mudada em relação ao passado, em relação a 2015, 2014, sei lá, as promessas que a gente anda fazendo. Deus falou no meu coração que Ele precisa mudar mentes, de pessoas nesta noite, para começar o ano de uma maneira completamente diferente, de uma maneira totalmente diferente. E estava vindo para a igreja agora à tarde, fui orar e eu disse: Senhor, como é que eu vou começar essa palavra? Porque essa palavra ela é muito dura, ela é duríssima. Eu disse: Senhor, me dá uma estratégia para eu falar para eles. Ele disse assim ao meu coração: Isaías não me pediu isso. Isaías foi e obedeceu. Então, irmãos amados e minhas irmãs queridas, eu quero dizer para você que nesta noite eu quero ser um Isaías na vida de vocês. Não vou falar aqui para acusar ninguém, não vou trazer uma palavra para deixar interrogação na cabeça de ninguém. Eu quero trazer esta palavra porque Deus precisa, neste ano de 2016, ter uma igreja, um povo totalmente com a mente voltada para o Senhor, totalmente voltada para o Senhor. Então, se você sentir que essa palavra ela é muito dura, você faça como o povo de Israel, coloque a sua vida em ordem e Deus vai mudar a situação. Amém? Então eu quero que você, por favor, em nome de Jesus, por gentileza, abre a sua Bíblia em Isaías 58, versículo 1. Clama em plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão, e à casa de Jacó os seus pecados. Quando Deus me deu essa palavra, foi de madrugada, 3:30 da manhã mais ou menos. Eu fui para a cozinha tomar água, e eu me detive um pouquinho encostado na pia da minha casa, e Deus realmente moeu o meu coração. Ele realmente trouxe uma tristeza muito grande no meu coração. E eu disse para o Senhor: Senhor, que tristeza é essa? Esta é a tristeza que eu sinto pelo meu povo, por não obedecerem a minha palavra, por não seguirem os meus caminhos. Com as suas bocas eles me louvam, mas com o seu coração está tão longe de mim. Eu fui me deitar e eu não consegui dormir. E Deus me deu esta palavra. E os versículos que vão ser na sequência são versículos mais duros do que esse. Muito mais duros do que esse. Mas eu estou aqui não para ensiná-los só. Eu estou aqui para dedicar a minha vida a vocês como um profeta desse lugar e dizer para vocês que na realidade nós precisamos ter uma mudança total da nossa vida, senão Deus não vai operar nada.
porque este ano vai ser um ano de muita luta, mas a colheita ela vai ser muito grande, tá? Então veja bem, o profeta Isaías, às vezes eu vou dar uma lida aqui, porque eu não guardei tudo na cabeça. O profeta Isaías descobriu o fracasso espiritual do povo de Deus. Por isso o Senhor fez soar uma voz bem forte, dizendo assim: levanta a tua voz, não se detenha, levanta mesmo com uma trombeta e anuncia suas transgressões. E eu quero dar o nome a esta palavra como ovos de serpente. Não podemos chocar ovos de serpente. Eu gostaria que, por gentileza, você abrisse em Isaías 59, versículo 5. Chocam ovos de áspide ou de serpente, e tecem teias de aranha. O que comer dos ovos dela morrerá. Se um dos ovos é pisado, sai-lhe-á uma víbora. E eu fiquei pensando, o que é chocar ovos de serpente? Chocar ovos de serpente não é uma brincadeira, irmãos. Não é uma brincadeira bíblica. Tem tudo a ver com santidade. Vou repetir. Chocar ovos de serpente não é uma brincadeira bíblica. Tem tudo a ver com santidade. Isaías foi instruído a expor o pecado para o povo. Aquele que busca ao Senhor todos os dias e queria buscar os seus caminhos e se aproximava dele como um povo que pratica a justiça, não deixando os seus mandamentos, mas as suas orações não eram respondidas. E o Senhor disse para mim nesta noite, eu quero passar para vocês, que às vezes a nossa oração, o nosso movimento espiritual, muitas vezes ele não é ouvido por Deus. Por quê? Porque na realidade, irmãos, nós estamos vivendo uma vida somente de aparência. Nós estamos vivendo uma vida totalmente levada com a barriga. Nós estamos vivendo uma vida de aparência de crente, de aparência de servo de Deus, mas na realidade nós não temos nada de Deus e nem nada de servos de Deus, para começar que Deus ouça as nossas orações. Agora, por que isso? Jejuam para buscar a Deus, e às vezes nós não estamos sendo respondidos. Na realidade Deus estava escondendo o seu rosto daquele povo. Isaías 59, versículo 2 diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que ele não vos ouça. Irmãos, Deus está no finalzinho dos tempos, buscando uma igreja que possa fazer a mudança, não só no bairro, não só no estado, mas também em todo o país e quem sabe no mundo. Ele não está buscando uma igreja de restauração, batista, pentecostal, fulana de tal. Ele está buscando uma igreja que é devota ao Senhor, que se curva às ordens de Deus, que obedece os seus mandamentos. Na realidade, o motivo de Deus estava tão irritado com aquelas pessoas, é porque eles vêm à casa do Senhor todo domingo, todas as quartas-feiras, vão para as células, dizem palavras certas, bonitas, querem ouvir Deus fazer o que eles querem, mas não querem obedecer o que Deus manda. Nós parecemos às vezes ser tão obedientes, tão religiosos, mas o nosso coração ultimamente está sendo dividido. Eles amam a Deus, nós às vezes amamos a Deus de boca para fora. Nós não amamos a Deus como Ele verdadeiramente é e quer ser adorado. Deus fez uma revelação ao profeta Ezequiel. Deus disse ao profeta Ezequiel: profeta Ezequiel, leia esta palavra para o meu povo, porque eles precisam ouvir a minha voz mais uma vez. Fale para eles guardarem os seus mandamentos, os meus mandamentos. Fala para eles guardarem a sua boca, sua mente,
não pecarem com a mente. O problema aqui, irmãos, é chocar ovos de serpente na mente. Ovos são chocados aqui, e ovos viram víboras, e essas víboras fazem crescer serpentes, e essas serpentes crescem e botam mais ovos. Eu vou explicar para vocês qual foi a sequência que Deus me deu. É uma coisa mais dura do que você possa imaginar. Eu quero que você abra no livro de Ezequiel, capítulo 33. Ezequiel é 2, 3 livros da frente. 33, versículo 30. Ezequiel 33, versículo 30 até o 32. A palavra do Senhor diz assim: quanto a ti, filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto aos muros e nas portas das casas. Fala um com o outro, cada um com o seu irmão, dizendo: vinde, peço-vos, e ouvi qual é a palavra que procede do Senhor. Eles vêm a ti, como um povo costuma vir, e se assentam diante de ti como o meu povo, ouvem as tuas palavras, mas não a põem em práticas. Pois com a boca confessam muito amor, mas o coração está ambiciosamente só pensando em si mesmo. Eis que tu és para eles como uma pessoa que canta canções de amor, que tem voz suave e tange bem, porque ouve as tuas palavras, mas não põe em prática. Mas quando eu vier, isso aí vem, então saberão que eu, no meio deles, me fiz como profeta. E eu quero anunciar a palavra do Senhor nesta noite como um profeta deste lugar. E dizer para você, meu amado irmão, minha amada irmã, com todo o coração de amor que Deus colocou dentro do meu coração: não venham mais para a casa do Senhor só porque você tem que vir. Não peçam mais para Deus palavras que possam encher o seu coração de alegria, com palavras doces. Você precisa ouvir também, muitas vezes, a palavra corretiva do Senhor, porque senão você fica mal acostumado, e a primeira palavra que você recebe, ou então a primeira orientação que você recebe mais dura, você embica, faz biquinho. A palavra do Senhor diz aqui, e o Senhor falou comigo, que as pessoas vêm querendo ouvir coisas somente suaves, somente amorosas, mas a boca, em vez de louvar ao Senhor, ela não louva. As pessoas saem da igreja, se reúnem para fazer fofoca, falar um dos outros, falar daquele que pregou, falar do cântico que ouviu, falar daquele que trabalha na cantina, falar daquele que estava do seu lado, falar daquele que passa e não te cumprimenta. As palavras que saem da sua boca são ovos que vai entrar na mente das pessoas. A palavra do Senhor disse aqui que eles se reuniam para dialogarem coisas daquilo que eles queriam ouvir, mas não ouviram. Deus realmente estava muito irado com esse povo. E eu quero começar este ano de 2016 dizendo para vocês que vocês vigiem em relação a palavras, em relação a diz-que-me-diz-que, reuniãozinhas que estão feitas na calada da noite, reuniãozinhas que estão feitas apartado da igreja, longe da casa das pessoas. São pessoas que estão formando ovos de serpente nas suas vidas, e a Bíblia diz que se esses ovos estourarem, morrerão. E Deus falou muito sério comigo, e eu comentei algo com a irmã Cida, em relação a isso aí. Você precisa tomar cuidado, irmãos, porque na realidade Deus falou no meu coração: tem pessoas criando ovos de serpente na cabeça, e esses ovos, um dia eles vão chocar, e se eles chocarem, e vocês comerem dele, vocês vão morrer.
e se eles chocarem e abrirem, vão ser criadas serpentes, e serpente cria serpente. Por isso o povo daquele tempo estava irritando a Deus, deixando Deus irado. Eles não queriam mais obedecer à voz do Senhor. O pecado deles tinha afastado Deus deles. Os ovos de serpente haviam sido chocados. E eu escrevi algo aqui, que me veio assim, eu estava lendo um livro, esta semana, a igreja precisa ser exortada. E num determinado momento do livro, eu estava lendo, de repente, tinha um pensamento do autor, estava escrito assim, eu disse: Senhor, será que esse cara recebeu a mesma mensagem? Não é possível. A mente é o útero do coração, e os pensamentos são a semente ou o sêmen. Os maus pensamentos são sementes de serpente, que se tornarão ovos, se não forem destruídos imediatamente. Deus não olha para o que está dentro do ventre da mente. Deus olha para o que está dentro do ventre da mente. Ele julga não a aparência exterior, mas o coração e a mente do homem. E a Bíblia diz em Provérbios 23, 7, como o homem imaginou na sua alma, assim ele é. Irmãos, está na hora de nós começarmos um ano, não somente de aparência, está na hora de nós começarmos um ano com mente transformada. Santidade, santidade aqui, irmãos. Não é santidade só aqui, não, irmãos. Uma gravata, uma aparência, um vestido, um cabelo, isso não traz santidade, irmãos. O que traz santidade é mente. O que traz santidade é coração limpo. É mente limpa, coração limpo. Aqui, irmãos, se cria serpentes. Aqui se gera serpentes. Aqui se choca ovos. E aqui produz a serpente. Precisamos tomar muito cuidado, porque aquele povo estava muito longe de Deus. O povo estava adorando apenas de lábios. Gritavam amém, pareciam pessoas tão devotas na verdade do Senhor. Mas suas mentes eram minhocas, ninhos de serpente. Às vezes você está dentro da igreja e a palavra não fala com você, ou o cântico que você está ouvindo não falou com você. Você entra para a igreja, não fala com ninguém, não senta, não abraça, não beija, não conversa, mas sai daqui, irmãos, falando mal. Eu não vim aqui hoje, irmãos, para ficar acusando o A e B, o C, o D, qualquer pessoa. Eu vim aqui hoje trazer essa palavra para a igreja. E para a igreja fazer o seguinte: colocar a sua vida em ordem. Deus não vai fazer nada daquilo que você está pretendendo neste ano, se você não tiver uma mente sem ovos de serpente. Mentes geram ninhos cheios de ovos, chocam maus pensamentos. Suas mentes estão sendo envenenadas. Jejuam, oram, imploram a Deus, praticando atos religiosos, mas não tinham mente purificada. Pensamentos rebeldes não eram aprisionados. Irmãos, eu tenho feito um teste comigo mesmo estes dias. Um dia minha esposa disse assim: quando você sai de carro comigo, as pessoas passam na calçada e você olha, e você olha, não com eu sei que você não olha com intenção de querer, mas você olha, mas daquele olhar, irmãos, o diabo joga uma sementinha, e você, mesmo que você não tenha olhado com interesse, o diabo coloca na sua mente a aparência, e aí, você vai para casa, passeia, vai no banco e tal, os olhos, eu queria falar isso domingo que vem, mas eu vou falar hoje. Os olhos é o maior consumidor, o maior gerador de ovos de serpente. A boca é o maior gerador de serpentes na vida das pessoas. Deus falou comigo uma coisa: pensamentos precisam ser aprisionados. Eu não tenho mais esse pensamento.
Eu fiz um propósito com o meu Deus. Estou pregando aqui hoje na verdade do Espírito do Senhor. Eu disse: Senhor, eu não quero mais nem olhar, nem pensar, nem sequer fazer qualquer coisa, Senhor, que vai entrar dentro da minha mente qualquer tipo de ação de Satanás. Irmãos, muita gente está cativo com pensamentos malignos, às vezes conversando com alguém, recebendo uma palavra de alguém, ou então, irmãos, olhando para algumas coisas que não te interessam. Os olhos é um gerador de ovos, e a boca uma geradora de serpente. Um pensador, isso eu peguei de um outro livro que eu estava lendo. O pensador disse o seguinte: não há nada inofensivo ou inocente com relação aos maus pensamentos. Se não forem abatidos no momento em que aparecerem, podem envenenar a alma. Por isso que os crentes, hoje em dia, irmãos, eles não querem mais ouvir falar de céu, falar de arrebatamento, falar de inferno. Eles não querem mais ouvir palavras que mostram a realidade da sua vida cristã. Jesus está às portas. Ele vai aparecer qualquer hora dessas. A trombeta vai soar, irmãos, e o arcanjo vai dar a ordem. E os que estão em Cristo Jesus, com o nome escrito no livro da vida, esses vão subir imediatamente. Os que morrerem antes de nós, os que morreram antes de nós em Cristo Jesus, vão chegar lá em cima primeiro. É num piscar de olhos, diz o Senhor. Mas nós não queremos mais ouvir certos tipos de correção. Nós queremos ouvir que a palavra de Deus seja assim doce, suave aos nossos ouvidos. Por isso Ezequiel disse que você fala como se você tivesse doçura na palavra. Irmãos, Deus não está mais no tempo de ficar dando doçura. Deus está num tempo de chegar para você e você entender que Deus precisa que você vá para o céu. Mas não do jeito que nós estamos, do jeito que a igreja está, irmão, do jeito que o mundo está. Deus precisa de uma igreja gloriosa. Eu estava lendo essa semana no livro de Apocalipse. Irmãos, não é uma igreja qualquer. Eu sei que você não tem força, diz o Senhor, mas eu sei das tuas obras, e sei que você com pouca força, mas honra o meu nome. Então não precisa ter tanta sabedoria da palavra, basta ser mente e boca purificada, o coração cheio de amor, de graça. Então, irmãos, aquele povo, não adianta você ter maus pensamentos e não repreender na hora. Depois eu oro, o ovo já nasceu, ou então já foi botado, né? Como diz o outro, já foi jogado para fora, está na sua mente. Irmãos, as pessoas precisam olhar uma para as outras e amar as pessoas, mesmo com defeito, mesmo com todos os defeitos desse mundo, irmãos. Nós precisamos ter uma mente de Jesus Cristo. Será que Jesus, por qualquer coisinha, mandaria alguém para o inferno? Será? Será que por qualquer coisinha nós vamos virar e não vamos mais nem olhar, nem falar, nem sequer pensar nessa pessoa? Será que Jesus agiria assim? E depois, irmãos, estamos dando dízimos, estamos dando oferta, estamos assim, frequentando igreja, abençoando, tomando ceia, dando glórias, pulando de alegria na hora do louvor. Mas e daí, irmãos, qual é o problema da mente das pessoas? Precisam ser renovadas. Nesse primeiro dia da campanha, você precisa fazer uma campanha de 12 dias, com a mente transformada, e o coração cheio de esperança. Calma, já vou acabar. Está doendo? Vai doer agora. Agora que vai doer. Sabe por quê, irmãos? Porque doeu em mim. Eu estou aqui em cima hoje, no nome do Senhor, dizendo o seguinte: que eu passei dores de parto para trazer essa palavra hoje. Eu fiquei muito tempo sentado naquele banheiro da minha casa, pensando de como Deus iria fazer. E quando eu saía, Deus sempre me dava uma palavra. Eu saía de carro e Deus sempre falava comigo. Eu colocava um hino e a resposta era imediata. E eu quero dizer uma coisa para você. Nesta noite, não saia daqui
sem a mente limpa. Não saia, por favor. Não saia daqui sem perdoar, sem amar. Não saia daqui sem falar. Não saia daqui, deixa a sua mente, irmãos, limpa. Pega esses ovos de serpente, amassa eles com os pés, como fez Jesus. Como fez Jesus lá no livro de Mateus, capítulo 13, versículo 39. Ele quis dizer que essas palavras, esses pensamentos são como joios lançados na vida das pessoas. Mas o diabo semeou o joio, ele semeia os ovos. Mas os nossos pensamentos, que não vêm de Deus, precisamos levar cativos os pensamentos. Eu quero ler Isaías 55, versículos 6 e 9. Abre aí. Isaías, eu não pus esse, pus? Eu pus? Não? Então desculpa. Isaías 55, 6 até o 9. Deixa eu tomar um golinho de água aqui. Eis que chamarás a uma nação que não conhece, e uma nação que nunca te conheceu. Correrá junto de ti, por amor do Senhor teu Deus, e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixa o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem o vosso caminho, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos, mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve do céu e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a faz brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, prosperará tudo naquilo que a designei. Serei com alegria e em paz sairei com alegria e em paz serei guiados. E os montes e os monteiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as aves do campo baterão palmas. Em lugar dos espinheiros crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta, e será isso glória para o Senhor, em memória eterna, assim que jamais será extinto. Deus, nesta noite, não quer que você permita que o demônio, Satanás, os maus pensamentos, entre na sua mente, e assim permaneça lá. Jesus disse para que você pudesse dar a ele os pensamentos maus, para ele esmagar com o seu calcanhar. Por isso devemos abater os maus pensamentos. Por isso devemos levar a Deus cativo todo pensamento de obediência. Os de malignidade destruir, mas cativo todo, oh Deus, todo pensamento de obediência. Espero que você obedeça a palavra de Deus. Lá em 2 Coríntios 10, versículo 4 e versículo 5. Abre aí, se você não abriu, o menino já colocou aí no Data Show. 2 Coríntios 10, versículo 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência do Senhor. Todo pensamento que não vier de Deus, bloqueia e leve cativo. Sabe por quê? Você precisa levar cativo o pensamento de Deus, ter ele todos os dias, todos os momentos. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Ele vai me ajudar a limpar a minha mente. Jesus sofreu afrontas igual nós sofremos, mas Ele permaneceu. E Ele disse: se você crer, os ovos da serpente serão esmagados. Não é isso que a palavra do Senhor diz? O diabo tenta semear todas as horas. Satanás planta pensamentos,
está determinados a conservá-los vivos e protegê-los até que nasça uma serpente na sua vida, uma serpente adulta para botar mais ovos. Acariciar ou tolerar maus pensamentos é chocar serpentes, irmãos. Deus manda destruí-los, expulsá-los, levar cativo todo pensamento, em nenhum só pensamento mau seja permitido perambular na sua vontade, na vontade de Deus. Persiga esses pensamentos, capture esses pensamentos, mate esses pensamentos. Saia daqui hoje com uma mente limpa, viva um novo de Deus. Alguns pensamentos, irmãos, fazem botar ovos tremendos. O diabo, ele não está para destruir você. O diabo está aqui para envergonhar o Senhor. Ele não quer nada com você. Ele quer destruir a obra que Deus tem na sua vida. E para isso, é só colocar pensamentos na sua mente. Quando você olha a televisão, eu não estou criticando quem vê novela, mas às vezes você vê novela, vai orar, vai ler a Bíblia. Em vez de você ficar vendo programas indecentes, vai ler a Bíblia, vai orar. O pensamento, ele leva você muito longe, tão longe, que de repente você pode se perder. Chocar ovos de serpente significa ter pensamentos maus e atitudes más. Tem 3 tipos de pensamento que eu vou falar domingo, dia 24. Pensamento injuriosos. Fala de pessoas que abandonam o Senhor com cheiro de amargura, pessoas amargas na igreja. Boatos, falatórios, isso são pensamentos injuriosos. Eu vou falar sobre pensamento do medo. É o maior pensamento, é o maior ovo de serpente que você põe na sua cabeça. Medo. Medo de falar, medo de pregar, medo de cantar. Eu vejo aqui muitas vezes as pessoas que estão louvando ao Senhor, elas não louvam, porque acham que não sabe, ou será se não sabe ler, se não sabe ver, não pula, não dá graças, não levanta a mão, tem medo, tem vergonha. Terceiro, pensamentos maus, pensamentos de lascívia, que comete pecado aqui na mente. Eu quero falar também quais são as consequências de chocar ovos. Quem choca ovo tem os seus pés correndo para o mal. Quem choca ovos são pessoas governadas por pensamentos malignos, que perdem a paz e o discernimento. Quem choca ovos são pessoas governadas por pensamentos malignos, tornando cegas e cheias de escuridão. Quem choca ovos desenvolve dupla personalidade. Uma hora está louvando ao Senhor, engrandecendo, e numa outra hora está cooperando com o inimigo. Pessoas que têm dupla personalidade, uma hora ri e uma hora acusa, uma hora louva e uma hora amaldiçoa. A promessa de Deus é imutável, garantindo que nenhum pensamento mau faça parte de nenhum cristão, para não se tornar serpente. E tem alguns versículos que você vai ver dia 24, do dia 1, do dia hoje 10, até o dia 21. Por favor, pensamentos bons, porque vai ser uma oração para cada mês, e vamos chegar no mês de dezembro com uma mente sem ovos nenhum. Sem ovos nenhum. Quando vierem conversar com você alguma coisa que não
vai edificar a sua vida, não converse, não fale, não participe, não seja co-participador, né, ou co-participante de uma ação que o diabo gosta. Já falei para você que o diabo não quer destruir você, o diabo quer destruir a obra que Deus tem para você. Eu não quero ser o melhor. Eu não quero ser alvo de serpente nenhuma. Eu não quero que a minha mente mais brote ovos. Essa promessa eu fiz com Deus na minha cozinha, 3:30 da manhã. Eu não quero mais ter uma mente má. Não quero mais falar de ninguém. Não quero mais criticar ninguém. Eu vou procurar neste ano e nos outros anos que vêm aí pela frente a demonstrar o amor que Jesus tem. Eu vou ter muitas falhas. Eu vou ter muitos balanços. Mas uma coisa eu sei: aqui não vai mais chocar ovos. Aqui não vai mais criar serpente. Sabe por quê, irmãos? Porque senão a igreja não vai ver milagre. Não adianta você querer que a igreja que o Senhor faça milagre aqui nesse lugar. Deus faz às vezes pela misericórdia dele, mas Ele queria fazer muito mais. Deus me deu a visão de há 20 anos atrás. Esses dias, eu nem comentei com a pastora Ana. A gente está vivendo uma vida de casal ultimamente, tão especial, irmãos. Quando nós dois decidimos a não ter mais ovos, e não falar mais para criar serpente. Estamos vivendo uma vida completamente separada, muito boa. Nós estamos nos amando mais do que quando nós namorávamos. Love you, I love you. Porque nós determinamos, irmãos. E o Senhor me fez sonhar esses dias sobre o milharal de novo, e sobre o campo. E eu vou contar para vocês, porque tem muita gente nova que não sabe. O milharal, irmãos, eu estava no monte, e eu olhei e eu vi o milharal. E eu disse: Senhor, que milharal é esse? Ele disse: olha direito. E eu olhei, tinha as espigas já abertas já. Até hoje eu fui buscar umas espigas na casa da minha mãe. Eu peguei as espigas e lembrei. Falei: só faltava, né? Aí a Ana abriu assim, eu falei: aí, tá vendo, nega? Olha o povo aí. E cada milhozinho daquele era uma cabeça. Eu falei: Senhor, que interessante. Ele disse: não é interessante, é o povo que eu tenho para você tomar conta. Aí passou alguns dias, eu estava no Mandaqui. Passou alguns dias, eu tive um sonho de alguém conhece capim gordura? Conhece capim gordura? Você conhece, né, Jaque? Porque lá no Nordeste tem, né, para alimentar as vacas e os cavalos. Ele tem um ramo e tem bastante raminho assim, não tem? Não é assim? Ele tem o caule bem grosso. E eu vi aquele campo de capim, e cada raminho daquele era uma pessoa. E o Senhor disse para mim: volto a te dar de novo. Eu falei: estou parecendo José, né? José teve 2 sonhos também, né? E ele disse: esse é o povo que você tem. E de lá para cá, irmãos, você não sabe quanta luta eu passei. Você não sabe quantas afrontas eu tive. Quantas desilusão eu tive. Você não sabe como eu estou vivo hoje. Estávamos comentando isso com a minha esposa essa semana. Você não sabe como nós estamos vivos hoje. Passamos hoje lá em frente à casa onde nós morávamos. Ficamos lembrando de algumas coisas super desagradáveis que nós passamos lá. Você não sabe quanto que eu sofri nessa terra. Você não sabe o quanto eu padeci por esta obra. Não quero que você tenha pena de mim, jamais. Mas eu quero que você tenha valor nesta obra. Porque isso aqui foi feita
debaixo de muita oração. Muita oração. E eu quero dizer, encerrando essa palavra nessa noite, nós vamos orar pelo mês de janeiro. Eu quero dizer para você uma coisa: saia daqui hoje, não saia crente, saia um servo de Deus, uma serva de Deus, com uma mente totalmente modificada. Não participe de rodinhas, não participe de conversas, de ajeitamento. Qualquer dúvida que você tem, vem falar comigo, não fala com fulano e ciclano, para depois eu ficar sabendo. Seja aberto comigo. As pessoas têm medo de mim, não precisa ter medo de mim não, irmãos. Eu já fui uma casca de ferida, mas hoje eu não sou mais. Hoje eu vou até entender você. E se você tem crítica da minha pessoa, fale comigo, não fale com os outros não. Vem para mim e fala: pastor, o senhor é assim, 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 eu não gostei disso. Faça igual o irmão Claudionor. O irmão Claudionor um dia disse para mim: pastor, o senhor é uma bênção, cara. Só que o senhor fala muita gíria. O seu irmão Armando, o senhor fala muita gíria. Ele falou no meio do povo inteiro. Eu falei: bem feito que mandou fazer reunião, né? Aí ele falou assim: eu não gosto do senhor nesta área. O senhor fala muita gíria. Então às vezes você não gosta de alguma atitude minha. Fala para mim. Eu mudo, eu faço força para mudar, mas não crie ovos de serpente na sua mente, porque senão você vai chocar, e você vai morrer. Amém? Amém? Se você não gosta do louvor, ore por eles. Se você não gosta da intercessão, ore por elas. Você não gosta da cantina? Ore pelas pessoas que estão lá trabalhando. Não comente, não fale. Não discuta nada da igreja na sua casa, na frente dos seus filhos, porque eles não vão ser mais crentes quando crescerem, porque você só vê defeito. Jesus não tem defeito. Jesus morreu sem defeito e vai vir buscar uma igreja sem defeito. E aquele que faz parte dessa igreja glorifica o Senhor com palmas.